Antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho, porque o homem que você está prestes a despertar não vai querer perder o próximo vídeo. Existe um homem dormindo dentro de você neste exato momento. Ele respira pelos seus pulmões, ele fala pela sua boca, ele toma as decisões que você chama de suas, e ele está fazendo isso há tanto tempo que você esqueceu que ele existe. Esse homem é confortável, esse homem é previsível. Ele acorda, repete a mesma rotina, engole a mesma frustração, adia os mesmos sonhos e dorme outra vez, achando que amanhã vai ser diferente. Ele não é mau, ele é pior do que mau. Ele é medíocre e ele está usando o seu corpo. Pare por um segundo. Olhe em volta do lugar onde você está agora. Olhe para a vida que você construiu. Olhe para o emprego que você tolera. Para o corpo que você negligencia. Para os sonhos que você guardou numa gaveta com a desculpa de que um dia. Olhe para tudo isso e me responda com sinceridade brutal. Essa vida foi escolhida por você ou foi escolhida pelo homem adormecido que vive dentro de você? Porque existe uma diferença. E essa diferença é o abismo entre quem você é e quem você poderia ser. Marco Aurélio escreveu, deitado numa tenda militar nas margens do Danúbio, uma frase que deveria estar queimada na pele de todo homem que ainda respira. Quanto tempo mais você vai esperar para exigir de si mesmo o melhor? Ele não escreveu isso para filósofos. Ele escreveu para si mesmo, imperador do maior império do mundo. Porque mesmo ele, com todo o poder e toda a glória, sentia que havia um homem menor tentando tomar conta por dentro. Se Marco Aurélio sentia isso, o que te faz pensar que você está imune? A verdade é que a melhor versão de você não está no futuro. Ela não está do outro lado de um curso que você vai comprar, de um livro que você vai ler, de uma fase que você vai atravessar. A melhor versão de você está presa. Ela está amarrada dentro de você como um lobo numa jaula, olhando você repetir os mesmos ciclos, ver as mesmas telas, escolher o mesmo medo e implorando para ser libertada. E você não ouve porque o homem adormecido fez questão de colocar fones no lobo. Deixa eu te contar uma coisa sobre o lobo enjaulado. Ele não precisa de motivação. Ele não precisa de áudios inspiradores. Ele precisa de uma coisa só: que você reconheça que ele existe, que você pare de fingir que o animal que você é não é mais forte, mais faminto e mais perigoso do que o homem domesticado que você virou. Porque é isso que aconteceu com você. Você foi domesticado. A sociedade não precisa de predadores. A sociedade precisa de gado. Pessoas que acordem no horário certo, consumam o suficiente, reclamem sem revoltar, sonhem pequeno, morram quietas. E essa máquina de domesticação começou quando você era criança. Na escola, onde ensinaram a obedecer. Na mídia, onde ensinaram a desejar. Nas redes sociais, onde ensinaram a comparar. Cada um desses sistemas tem um objetivo: colocar o lobo para dormir. E eles conseguiram. Mas o lobo não morreu. Ele nunca morre. Ele está lá esperando. E toda vez que você sente aquele incômodo no peito, aquela sensação surda de que você foi feito para mais, de que tem algo errado, de que a vida não deveria ser esse loop cansado, é ele batendo na jaula, tentando lembrar você de quem você é por baixo de todas as camadas de medo, covardia e conforto que colaram em você. A pergunta não é se você consegue despertar. A pergunta é: você tem coragem de suportar o homem que vai nascer quando o adormecido finalmente morrer? Porque despertar dói. Despertar é violento. Despertar significa olhar no espelho e ver cada mentira que você contou para si mesmo nos últimos 10 anos. Significa enxergar cada oportunidade que você deixou passar por medo, cada conversa que você não teve por covardia, cada ação que você adiou por preguiça disfarçada de "não é o momento". Significa matar o personagem confortável que você construiu e assumir o peso de ser o homem que você sempre soube que poderia ser. A maioria não aguenta.
A maioria prefere a jaula. Mas você não clicou nesse vídeo por acaso. Alguma coisa em você ouviu o lobo. Alguma parte dele ainda está desperta o suficiente para arrastar você até aqui. O que eu vou te entregar agora não é inspiração, não é motivação. É um protocolo de guerra, um conjunto de leis frias, cirúrgicas, afiadas. Vou te apresentar 3 códigos, 3 leis, 3 armas. Primeiro, o código do lobo silencioso, que vai te ensinar a parar de anunciar quem você quer ser e começar a caçar em silêncio como os que realmente se tornam. Segundo, a lei das 3 mortes, que vai te obrigar a enterrar com as próprias mãos as 3 versões de você que precisam morrer para a melhor versão nascer. Terceiro, a regra do ferro frio, o princípio estoico mais brutal que existe, que vai te forjar em alguém que o desconforto não consegue mais dobrar. Mas antes de chegar nas armas, você precisa aceitar uma verdade, e essa verdade é o primeiro corte. A melhor versão de você não é mais inteligente do que a atual. Não é mais talentosa, não é mais sortuda. A melhor versão de você é simplesmente a versão que parou de negociar consigo mesma, que parou de fazer acordos com a própria fraqueza, que parou de dar desculpas para a própria covardia. Essa é a única diferença, e é a maior diferença do mundo. Epicteto, que nasceu escravo e morreu como um dos homens mais livres da história, dizia algo que ecoa como um soco. Nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. Você é dono de si mesmo ou o seu celular é dono? O seu chefe é dono? A opinião dos outros é dona? A sua ansiedade é dona? Cada coisa que te controla é uma corrente e você está coberto delas. Agora, olha só o que acontece quando um homem decide mudar de vida nos dias de hoje. Ele posta nos stories. Ele conta para os amigos. Ele anuncia a dieta, o projeto, o negócio, a transformação. Ele pega a motivação emprestada de cada curtida, de cada vai, com tudo parceiro, de cada comentário positivo. E aí, quando a empolgação inicial acaba e o trabalho real começa, ele simplesmente some, volta para o mesmo buraco. Esse homem nunca vai despertar. Nunca. Ele é viciado na performance da mudança, não na mudança. Sêneca, numa das cartas para Lucílio, escreveu mais ou menos assim: o homem que conta seus planos os enfraquece. O que os realiza faz isso no silêncio, e o mundo só descobre quando já é tarde demais para impedir. Aqui está a primeira lei do código do lobo silencioso. A cada palavra que você gasta falando sobre quem vai ser, você rouba a energia de quem está tentando se tornar. A sua intenção tem uma quantidade limitada de combustível. Cada vez que você conta para alguém, cada vez que você se vangloria de um plano, cada vez que você antecipa socialmente uma vitória que ainda não existe, você queima esse combustível sem sair do lugar. Porque o seu cérebro é burro. Ele não distingue entre falar e fazer. Ele sente a mesma satisfação de dopamina quando você recebe elogios pelo plano e quando você de fato executa o plano. E aí vem o desastre. Uma vez satisfeito, ele desliga o motor. A sua mente já ganhou a recompensa. Para que se mover? Observe um lobo real caçando. Ele não avisa. Ele não uiva para a presa saber que vem aí. Ele não posta stories da alcateia se preparando. Ele se move em silêncio pelas sombras, economizando cada grama de energia até o momento exato em que a presa não tem mais para onde correr. E só então, por uma fração de segundo, o silêncio explode em ação definitiva. Depois o silêncio volta. Essa é a economia da transformação real. Então aqui vai a primeira execução prática do código do lobo silencioso. A partir de hoje você vai adotar o que eu chamo de protocolo do despertar em 7 regras frias. Regra 1. Nenhum plano seu sai da sua boca antes de virar carne. Ninguém precisa saber que você começou a treinar. Ninguém precisa saber que você está estudando.
Ninguém precisa saber que você está construindo. O mundo só vai saber quando olhar para você um dia e perceber, sem entender, como que você virou outra pessoa. Regra 2. Corte um por um os ambientes onde o homem adormecido é aplaudido. Você sabe onde eles estão. São aqueles lugares onde você entra e sai menor do que chegou, onde reclamar é a moeda social, onde a ambição é tratada como arrogância. Cada hora que você passa nesses ambientes é uma dose de sedativo no lobo. Corte. Não precisa explicar. Não precisa brigar. Apenas desapareça. Regra 3. Pare de consumir conteúdo que te faz sentir produtivo sem te fazer produzir. Essa é uma armadilha moderna. Você assiste 10 vídeos de motivação, salva 20 posts sobre hábitos, escuta 3 podcasts sobre disciplina e no final do dia, você não executou nada. O consumo virou substituto da ação. A informação virou anestesia. Você se sente em movimento, mas você está sentado. Se até aqui você está sentindo aquele aperto no peito de quem se reconheceu, se você está percebendo que tem um lobo dentro de você que parou de ser ouvido, eu quero que você deixe um like agora. Não pelo algoritmo, não por mim, pelo lobo. Cada like é uma batida na jaula dele. Cada like é um sinal para o seu próprio cérebro de que você escolheu um lado nessa guerra. Você escolheu o lado do desperto. Continuando. Regra 4. Viva com uma agenda que o homem adormecido odeia. Toda vez que você planeja o seu dia, pergunte-se: o cara que eu era ontem aprovaria essa agenda? Se a resposta for sim, a agenda está errada, porque confortável para ele significa inútil para você. Regra 5. Recuse o aplauso fácil. Quando você começar a despertar, as pessoas vão notar, vão começar a elogiar. Vão dizer: nossa, você está diferente. O homem adormecido adora elogio. Ele se alimenta de aprovação externa. O lobo silencioso aceita o elogio, mas não engole. Ele continua caçando. Regra 6. Tenha inimigos internos claros. Escreva o seu medo de ser visto, a sua obsessão pelo celular de manhã, a sua covardia em conversas difíceis. Cada um desses é um rosto do homem adormecido. Cada um precisa ser visto, nomeado e executado em silêncio. Regra 7. E essa é a que amarra todas as outras. O pacto do silêncio com a própria dor. O homem adormecido quer falar sobre tudo que dói. Ele quer que os outros saibam o quanto ele está se esforçando. O lobo não. O lobo sangra em silêncio. Ele caça machucado. Ele anda mancando e ninguém sabe, porque ele entende uma verdade fria. Dor anunciada é dor multiplicada. Dor engolida é combustível convertido. Agora a segunda arma, a lei das 3 mortes. Ninguém vira a melhor versão de si mesmo somando coisas. A gente acredita que despertar é um acúmulo. Mais disciplina, mais conhecimento, mais hábitos. E aí compramos livros, fazemos cursos, instalamos aplicativos e nos tornamos uma versão mais cansada do mesmo homem adormecido. Despertar não é acumular. Despertar é subtrair, e a subtração exige morte. Existem 3 versões de você que precisam morrer para que a melhor versão nasça. 3. Nem mais, nem menos. Primeira morte, a morte do menino mimado. Dentro de todo homem adormecido, vive um menino que ainda acha que o mundo deveria ser justo, que os esforços deveriam ser reconhecidos, que a vida deveria dar as respostas. Esse menino espera. Ele espera pelo momento certo, pela pessoa certa, pela oportunidade certa. E enquanto ele espera, a sua vida passa. A morte do menino mimado é a decisão consciente de parar de esperar condições ideais, de agir no meio da bagunça, de trabalhar cansado, de tomar decisões com informação incompleta. Sêneca disse: enquanto esperamos viver, a vida passa. Segunda morte, a morte do bajulador. Essa vai doer.
O bajulador é a parte de você que organiza a vida inteira em torno da aprovação alheia. Ele escolhe a roupa pensando em quem vai ver. Escolhe as palavras pensando em quem pode se ofender. Escolhe os caminhos pensando em quem vai julgar. É mentira, é medo. O desperto mata o bajulador da forma mais simples e brutal. Ele começa a falar a verdade em voz alta, assumindo o custo social. Não a verdade agressiva, a verdade fria, limpa, necessária. Terceira morte, a morte do homem que precisa ser entendido. Presta atenção nessa, porque ela é o nível final. Você pode ter matado o menino mimado e o bajulador, e ainda assim carregar bem no fundo aquele que precisa desesperadamente ser compreendido. O que precisa explicar, o que precisa se defender, o que precisa que a família, os amigos, os colegas reconheçam a sua nova versão para que ela se torne real. Epicteto dizia com uma frieza de lâmina: você entrega a sua mente a qualquer pessoa que apareça. A terceira morte é parar de entregar a sua mente. É aceitar que a maioria das pessoas nunca vai entender a sua transformação e que a compreensão delas nunca foi e nunca vai ser necessária para a sua validade. Você não precisa ser entendido, você precisa ser. As três mortes não acontecem de uma vez. Elas são um ritual que se repete. Você vai matar o menino mimado hoje e amanhã ele vai tentar renascer em outra forma. Você vai matar o bajulador essa semana e no mês que vem ele vai se disfarçar de uma nova desculpa. A lei das três mortes não é um evento, é um protocolo diário de vigilância. A terceira arma, a regra do ferro frio. Existe um tipo de homem que o mundo não consegue dobrar. Você já viu um desses? É aquele cara que perdeu tudo e não se quebrou, que foi traído e não ficou amargo, que enfrentou a morte e não choramingou. Esse homem não nasceu assim. Ele foi forjado. E a forja tem um nome: a regra do ferro frio. Numa frase só, você treina a sua mente para receber o impacto do mundo sem esquentar. O ferreiro aquece o ferro no fogo e resfria na água. Aquece e resfria. A cada ciclo, o metal fica mais denso, mais resistente. Um ferro que nunca foi resfriado é frágil. A maioria das pessoas vive só no fogo. Todo problema queima, toda crítica acende. E quando a vida bate forte de verdade, esses homens derretem. Marco Aurélio escreveu algo que é a descrição mais precisa do ferro frio. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos de fora. Perceba isso e você encontrará força, o instante entre o impacto e a sua reação. Epicteto chamava esse instante de o espaço sagrado. É ali, naqueles milésimos de segundo entre o que acontece e o que você faz a respeito, que toda a filosofia estoica mora. É ali que um homem comum vira um homem desperto. E aqui vai a parte que ninguém quer ouvir. Você não cria esse espaço com pensamento positivo. Você cria com treino, com repetição, com exposição proposital ao desconforto. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma, passava vários dias por ano vivendo como pobre, comendo pão duro, dormindo em esteira. Ele queria que, se a pobreza real um dia viesse, ela não encontrasse um homem quente, encontrasse um ferro já resfriado. Você precisa do seu equivalente. Tomar banho frio quando o corpo pede quente. Fazer a ligação que você está adiando quando o medo pede silêncio. Treinar quando o sofá pede descanso. Cada uma dessas é uma imersão no tanque de resfriamento. Deixa eu te dar o protocolo mínimo. Todo dia você vai identificar uma situação em que a sua reação natural seria esquentar. Pode ser uma mensagem que irrita, uma conta que chegou, um comentário que doeu. E você vai fazer uma coisa só: respirar 4 segundos antes de responder. Nada mais. Nesses 4 segundos, você vai dizer por dentro uma frase: isso é martelo. Eu escolho receber frio. Parece pouco. É o começo de uma revolução silenciosa dentro de você. Porque cada vez que você faz isso,
Você está treinando o músculo do espaço sagrado. E um dia, sem você perceber, o instante virou 1 segundo, depois 10, depois 1 minuto. E você acorda num dia qualquer, percebendo que já não esquenta com as coisas que antes te derrubavam. Quero que você imagine daqui a 1 ano, um homem entrando numa sala. Esse homem é você, mas é uma versão que caminhou o código do lobo silencioso, que executou a lei das 3 mortes, que sobreviveu aos ciclos da regra do ferro frio. Ele não é mais barulhento, ele é mais quieto, mas o ar muda quando ele entra. As pessoas notam sem saber por quê. Ele olha nos olhos sem medo. Ele não se justifica. Ele não se anuncia. Ele apenas é. Esse homem já existe dentro de você, neste exato momento. Ele não está esperando o tempo passar para nascer. Ele está esperando o adormecido morrer para respirar. Marco Aurélio, no último livro das Meditações, escreveu algo que eu quero que fique com você como o selo desse vídeo. Não haja como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você enquanto você vive. Torne-se bom. Torne-se o que você foi feito para ser. Agora. O lobo ouviu esse vídeo inteiro. Ele já sabe o que fazer. A sua parte é simplesmente não atravessar o caminho dele. Eu quero que você faça 2 coisas agora. Primeiro, repita comigo em voz alta, onde quer que você esteja, mesmo que tenha gente em volta. Principalmente se tiver gente em volta, porque essa é a primeira morte do bajulador em tempo real. Eu desperto minha melhor versão. Mais uma vez, eu desperto minha melhor versão. Segundo, desce nos comentários e deixa essa frase. Eu desperto minha melhor versão. Cada comentário é um pacto público entre você e o homem que você está prestes a se tornar. Cada comentário é um prego no caixão do adormecido. E se você quer continuar despertando, se você quer o próximo vídeo, onde eu vou entregar o protocolo avançado das 4 virtudes estoicas para dias de caos, se você quer fazer parte da alcateia que não anuncia, mas executa, então se inscreve agora no canal. Ativa o sininho e me segue, porque o lobo não caminha sozinho. O lobo está esperando, e ele não espera para sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Desperte.